Então, sempre quando nós falamos de diabetes, a gente está sempre falando de diabetes mellitus. Porém, é de consenso comum, né, as pessoas, de uma forma geral, chamam o diabetes mellitus simplesmente de diabetes, que é um nomezinho muito mais simpático. E o diabetes mellitus, então, ele vem da junção de duas palavras, diabetes, que significa sifão, cachoeira, uma vez que observava-se que os pacientes eles urinavam bastante, ingeriam muita água e urinavam bastante, e mel, porque a urina tinha um gosto adocicado, então eles associavam isso ao mel, por isso que o rapazinho está segurando uma colmeia cheia de abelhas. Então, o diabetes mellitus vem então da mistura de sifão de mel. Então, as pessoas com diabetes, como já era observado há muito tempo atrás, elas urinavam com bastante frequência e era adocicado. Vocês sabiam disso, que a urina era adocicada? Né? Alguém tem ideia por que era adocicada? Alguém vai ter que levantar a mão e falar, porque tem muitas pessoas. Muito bem falado. A senhorita falou que é devido ao a taxas elevadas de açúcar no sangue. E é exatamente por isso. Mas vocês têm ideia por que a urina fica cheia de açúcar? Será que é um mecanismo do organismo de tentar eliminar esse excesso de açúcar? Ou será que seria alguma outra coisa que nós não sabemos ainda? Quem falou? Desculpa, não vi. Então, a senhorita falou que conforme o corpo tem muita quantidade de glicose no sangue, ele tenta eliminar esse excesso para que ele possa alcançar níveis normais. Na verdade, isso seria contraintuitivo, uma vez que glicose é um dos carboidratos mais importantes da vida. Então, seria racional o corpo eliminar energia? Eu acho que não seria racional. Evolutivamente, nós sempre mantivemos mecanismos que facilitassem a obtenção de energia, fazer os processos biológicos que consomam menos energia e que a gente possa armazenar muita energia. Então, seria contraintuitivo você eliminar essa glicose, que é basicamente energia. Glicose é vida. Então, na verdade, isso se dá porque o mecanismo ele tenta reabsorver a glicose. Então, se nós fizermos aqui uma análise da urina de nós, pessoas que não temos diabetes, nós não teremos basicamente quase nada de glicose. Porque quando a glicose passa pelo rim, o rim sempre reabsorve glicose, proteínas, porque são importantes, energia, a gente não pode jogar fora energia. Mas como o paciente tem muito, como eu vou mostrar, o organismo não dá conta. E isso muitas vezes leva a um dano renal. De tanto que o rim fica sobrecarregado tentando reabsorver essa glicose e não consegue. Infelizmente, né, perde aí a sua função de conseguir fazer outros processos fisiológicos e, mesmo assim, não consegue também reabsorver a glicose. Mas muito bem observado. Ok? Mas por que seria importante, então, se estudar o diabetes? O diabetes é uma doença que cresce impressionantemente ano após ano. Então, em 2015, dados da OMS, existiam 422 milhões de pessoas no mundo diabéticas. É um número absurdo para uma doença que, como eu já disse, é uma doença silenciosa e muito grave, como eu irei mostrar. E no Brasil, são dados menos recentes, mas esses dados mostram que em torno de 13% da população tem diabetes mellitus, seja do tipo 1, tipo 2, como nós iremos discutir. E o mais agravante dessa doença, o que torna ela cada dia mais importante, é que digamos assim, as projeções do crescimento da doença são monstruosas, principalmente na América Latina e na Eurásia, mostrando então que em torno de 20 a 30 anos nós teremos 100% a mais de diabéticos no mundo. Ou seja, nós iríamos duplicar a quantidade de diabéticos no mundo. Seria uma pandemia de diabetes. Então é por isso que é necessário cada vez mais se entender como que é o diagnóstico, como que é a terapêutica, como que é o manejo correto para que a gente possa diagnosticar de forma correta e fazer um manejo terapêutico correto para cada tipo de diabetes. Ok? E, além de ser uma doença muito frequente, que cresce ano após ano, é uma doença que é a quarta principal causa mortes no Brasil. Então, dentre as causas mortes em pessoas com mais de 60 anos, as doenças endócrinas, onde se inclui a diabetes, vem de endocrinologia, como nós vamos falar um pouquinho mais para frente, uma vez que a insulina é um hormônio e faz parte das doenças endocrinológicas, ela é a doença que está em quarto lugar em mortalidade no Brasil. Ou seja, é necessário que se estude e que se saiba como fazer esse manejo para que se tenha menos mortes e uma melhor qualidade de vida para os pacientes diabéticos. Ok?
Mas, para que a gente possa entender diabetes e falar um pouquinho sobre o famoso açúcar no sangue, nós temos que entender o que é esse famoso açúcar no sangue e como que se correlaciona o açúcar com a insulina.